Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui na aula 3 dessa semana, quarta-feira, 6 horas da manhã. Que você possa fazer um excelente dia, que você possa acordar, espreguiça esse corpo, bota sua energia para fora. Eu tenho certeza que você vai fazer um excelente dia no dia de hoje. Eu tenho certeza absoluta que Deus já está com você nesse novo tempo, tá ok? Então, hoje na nossa aula eu vou falar sobre, na verdade, né, era sobre restauração. Só que no momento que eu estava fazendo esse devocional, no momento que eu estava estudando, Deus ele trouxe para mim uma nova direção. Não é para falar sobre restauração nessa aula de hoje. Eu vou falar sobre resistência. É sobre você resistir. Muitas das vezes, quando nós estamos nas crises internas, a gente acaba não conseguindo resistir, né? A gente acaba cedendo algumas coisas. Eu falo porque, por exemplo, lá em casa, quando a gente está firmes, né, emocionalmente, a gente acaba não cedendo muitas coisas para os nossos filhos. E quando a gente está, muitas das vezes, né, não vamos dizer fraco emocionalmente, mas um pouco mais desleixado e tudo mais, a gente acaba cedendo algumas coisas que, teoricamente, nos dias normais a gente não cederia. E muitas das vezes, o que nos permite, né, o que muitas das vezes eu e a Fran, a gente permite os meninos fazer isso, é justamente a falta de resistência. É você saber resistir naquilo. É você saber que você precisa ficar firme, você precisa continuar firme naquele caminho e que muitas das vezes não é o melhor, né? Muitas das vezes a resistência vai te custar caro, vai te trazer renúncias, vai te trazer pontos de decisões, vai te trazer você seguir os seus princípios e não negociá-los. Então, é interessante porque eu iria falar sobre restauração na aula de hoje, mas na verdade Deus me conduziu, né, para falar sobre resistência. Quando eu falo resistência, eu não estou falando de rebeldia, não estou falando de você resistir a algo que você precisa fazer, né, e muitas das vezes você está sendo desobediente ou rebelde não fazendo, não. Na verdade, eu estou querendo trazer aqui até o texto, né, como base que a gente vai pegar aqui hoje, é Provérbios, gente, estava aqui agora, Provérbios 16, 13. Provérbios 16, 13 fala o quê? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então aqui, hoje a palavra de hoje é Efésios 6, 13. Então aqui ele está falando sobre a armadura, né? Efésios 6 vai falando sobre a armadura que Deus coloca na gente. Se eu fosse você, eu estudava sobre isso. Se vocês quiserem também, eu posso trazer. Deixa aqui nos comentários. Se você quer que eu traga um conteúdo mais denso falando sobre Efésios 6, a gente pode fazer isso também, né? Hoje, na verdade, a gente faz um devocional, um bate-papo, mas eu quero realmente que você continue, tá? Aqui, na verdade, é só mesmo para começar o seu dia, para você poder, né, ter o primeiro contato com a Bíblia, mas eu quero que você continue estudando. Eu quero que você, por exemplo, ao final dessa live, pega aqui o capítulo 6 de Efésios, estuda, medite nele. Eu tenho certeza que vai ser um tempo bom que você vai ter com Deus, né, esse momento de estudo da palavra. Aqui, na verdade, o intuito é ativar você para começar a ter esse hábito de desenvolver, né, uma leitura bíblica e ter um conhecimento de que quando você começa o dia dessa forma, trazendo o amor de Deus, trazendo a graça, trazendo a espiritualidade para o seu dia a dia, você vai perceber que isso vai fazer muito sentido na sua vida, né? Então, Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que você possa resistir o dia mau. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pontuar aqui. A gente precisa resistir muitas das vezes às circunstâncias. A gente precisa resistir aos desejos que o nosso interior muitas das vezes nos impõe, né? Muitas das vezes a gente tem que resistir, né, a alguns desejos, a gente tem que resistir a algumas vontades que muitas das vezes pode ser que, né, a gente vai descumprir um princípio, ou pode ser também que a gente nem vai descumprir um princípio, né? Mas a gente vai estar indo em desobediência àquilo que Deus trouxe para nós e que a gente não vai se agradar. A gente não vai se agradar, não vai agradar a Deus e muitas das vezes não vai agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando a gente fala da palavra resistir, é você realmente ter domínio. Olha que interessante, ó, se você já anota isso aí. Isso aqui é importante. É você ter domínio sobre o seu corpo. Porque domínio sobre o corpo é um dos frutos do Espírito. Dominar o seu corpo vai fazer você resistir ao dia mau. Eu lembro que eu falei aqui lá no início sobre a questão dos meus filhos. É o que acontece. Muitas das vezes a gente perde um pouco do domínio daquilo ali que a gente estava frisando com eles. A gente meio que cansa. E não pode ser assim,
né? A gente tem que permanecer firme, a gente tem que continuar na luta, a gente precisa continuar mostrando o caminho. E muitas das vezes, quando você está numa crise interior, você acaba fazendo isso, entendeu? Você acaba entregando os pontos. Você acaba olhando para o lado, olhando para o outro, falando assim, cara, a minha vida não faz sentido. A minha vida não tem saída mais. Mas, na verdade, na própria palavra, a Bíblia também nos respalda que Deus não nos coloca, isso aqui eu aceito até de cabeça, Deus não nos coloca numa batalha ou em algum momento, alguma situação que a gente não possa suportar, né? Não estou falando assim bonitinho na Bíblia, mas dessa forma, mas Deus ele não vai te colocar num lugar que você não consegue suportar. Ele não vai te colocar numa batalha onde ele sabe que você vai sair perdedor, entende? E então eu quero que você entenda que quando você resiste, é Deus mesmo que está permitindo. Ele não te coloca, mas Ele permite que você passe por essas situações para te fortalecer. A resistência, na verdade, quando você resiste o dia mal, quando você entende que os dias maus são para te fazer forte e para fortalecer a sua casa, sua família, sua esposa, seu esposo, esse dia mal ele vai fazer sentido para a sua vida. Então, a palavra é resista. Eu sei, pode ser que no seu casamento as coisas não estão andando da forma que você gostaria, talvez na sua área familiar, financeira, pode ser que essas coisas não estão andando da forma que você gostaria, talvez não estaria nos seus planos, mas deixa eu te dizer uma coisa, está nos planos de Deus. Entenda que quando você coloca nas mãos de Deus e quando você resiste, quando você permanece firme, intacto, íntegro, não mudando seus valores, não mudando seus conceitos, você vai colher isso futuramente. Talvez hoje você olhe e fale assim, Ícaro, mas para mim hoje a minha vida tá uma bagunça. E se eu te dizer que isso que você está passando, ele vai fazer sentido daqui para frente. Vai começar a fazer sentido, você só precisa resistir. Resista, querido. Resista mais uma semana, resista mais um mês, resista mais um ano. Porque quando você começa a resistir, quando você começa a olhar com esperança, lembra da aula de ontem? Né? É você olhar com esperança, é você olhar e falar assim, cara, isso é para mim. Eu consigo. Você fez o que eu te falei sobre a tarefa de ontem, que era anotar os projetos, né, as metas. É muito importante quando você anota, você vai ativar, você vai alimentar aquela esperança e aí você vai conseguir resistir o dia mal. Porque quando você tem esperança, quando você acredita em dias melhores, é muito mais fácil você resistir às ciladas do diabo. É muito mais fácil você resistir às brigas, os conflitos internos que você acaba tendo. Você resistir também uma opressão ou de alguém mesmo que está te afligindo. É muito mais simples. Não é fácil, mas é mais simples você resistir o dia mal quando você tem aonde poupar. Você tem que se apegar em alguma coisa. E qual que é a palavra hoje que você se apega? Porque Deus ele libera várias palavras, né? Sobre a nossa vida. E você tem que se apegar a essas palavras. Você tem que começar a trazer consciência para você na palavra que foi liberada e você tem que se apegar nisso dia após dia. Você tem que se apegar nos seus projetos, você tem que se apegar na esperança, que é o próprio Jesus Cristo, que Ele está com você, o Espírito Santo, Deus. Isso vai começar a fazer sentido na sua vida. Talvez você vai olhar e vai falar assim, que esse devocional para minha vida não está fazendo muito sentido, eu estou aqui, mas eu não quero estar, ou muitas das vezes estou aqui, mas estou só ouvindo. Deixa eu te falar, só permita, isso aconteceu comigo, só permita que aquilo que eu estou falando, deixa entrar em você. Qualquer coisa você assista a aula na parte da manhã, assista na parte da tarde, permita que essa aula ela te envolva, porque é interessante porque o alimento, né, quando você come, alguns alimentos sim, mas alguns outros não. É bem provável que talvez você não vai ter uma saciedade na hora. Você vai querer comer mais, né? Você vai querer se alimentar mais, mas se você esperar em torno de 15, 20 minutos, você vai perceber que você vai estar cheio, você vai estar saciado. E a palavra é assim. Talvez agora você pode estar com fome ainda, ou pode ser que você está assim, cara, não estou entendendo o que está acontecendo e tal. Mas à medida que você vai ouvindo, dia após dia, você vai ouvindo, vai lendo, fazendo devocional, estudando, à medida que você for caminhando, confie em mim, as coisas vão começar a tomar um novo rumo. Talvez a proposta de emprego que você estava precisando vai aparecer. Talvez a ideia que você tinha, um projeto, vai começar a aparecer através desse devocional. Eu acredito nisso, sabe por quê? Porque aonde tem um ambiente profético, aonde tem a palavra, aonde tem lugares que está liberando algo sobre a sua vida, eu tenho certeza absoluta que as coisas vão acontecer. É só uma questão de tempo, você não pode apavorar. Você precisa resistir.
Resista, querido. Eu não sei qual que é as suas batalhas. Eu não sei os vícios que você precisa resistir no dia de hoje, que você vai querer parar de se alimentar disso. Eu não sei quais as brigas que você está tendo no casamento. Você vai precisar resistir a isso. Que resistir que eu falo é você olhar para sua esposa ou para o seu marido e olhar para ele e resistir, talvez a falar uma coisa que talvez vai machucar o outro, resistir ao ponto de ficar calado e não querer discutir, não querer brigar. Então a resistência, ela vai te criando casca, ela vai criando em você maturidade. A resistência vai te dando força. E eu acho isso fantástico. Eu acho isso maravilhoso. É quando a gente consegue entender, sabe, o que a resistência faz com a gente. Quando nós permanecemos firmes, a nossa fé não vai ser abalada. A gente pode, assim, passar por momentos de tribulações, mas a nossa fé vai permanecer. E eu quero que você anote aí na sua casa, para a gente poder finalizar esse bate-papo, esse devocional. O que você precisa resistir no dia de hoje? Eu vou te dar essa tarefa para você poder anotar. Quais são as áreas que você precisa resistir? O que você precisa resistir? É muito interessante você anotar isso hoje. Você ter clareza disso. Do que você está resistindo. Brigar com nada é nada. Você precisa saber o que você está brigando, quais são as batalhas que você está enfrentando. O que você precisa hoje, quais as armaduras que você precisa para poder passar por essa batalha. Porque você vai resistir esse dia mal. Você vai vencer. Mas isso é uma questão de entendimento estratégico. Você tem que ter entendimento estratégico de tudo que está acontecendo. Você tem que entender quais as batalhas que você está enfrentando para você poder, sim, ver um futuro, ver um destino, ver aquilo que Deus tem projetado para você. Tá bom? Então, leia Efésios capítulo 6, faça a leitura dele agora, antes de você ir para o trabalho, antes de você fazer as suas atividades diárias. Eu te espero, então, amanhã, quinta-feira, para esse novo encontro comigo às 6 da manhã. Tá bom? Então te aguardo, quinta-feira. Eu vou falar então sobre restauração. Se Deus não mudar, a gente vai estar falando sobre restauração. E eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso. Tamo junto.